Eu achei bacana, né? Num canal que fala só de religião, não fala de política, ensina a votar, né? Eu tô aqui embasbacado. Do quê? E, por exemplo, o tema... eu voto conforme a Bíblia, então eu não voto em plataforma de aborto. Onde é que tá o aborto na Bíblia? Já quer brigar com o Barbão. Você quer brigar com o ouvinte? Não, não é, tô falando, o cristianismo não fechou a questão do aborto. Eu vou te falar uma coisa. Como é que nasce o cristianismo? Paulo de Tarso. Paulão. Tá? Apóstolo Paulo. Sim. Ele que escreve as epístolas e os evangelhos são escritos depois das epístolas em grego koiné. Eu li tudo em original. Aliás, eu falo disso aqui no meu livro Estética da Estupidez. Esse é um aspecto do Estética da Estupidez. Por quê? O que acontece? Jesus Cristo não fala de aborto, velho. Não fala. Nunca. E qual é a primeira igreja que surge do apostolado de Paulo? A Igreja Católica Romana. Mesmo com as suas cisões, quem são os padres da igreja? A gente tem lá primeiro Santo Agostinho, a gente tem São Gregório, São Basílio Magno, a gente tem a teologia de São Tomás de Aquino, que são os grandes pensadores da igreja. Sim, bonito. Aí nós vamos parar pra pensar. Filosofia bonita, hein, bonitão? São Basílio Magno, o os escolásticos, bonito. primeiro patrístico da igreja. Ele fala que não tem vida antes do nascimento com vida. Ele fala isso. Fala. Aí Tá depois... Ele postou no Twitter. Santo Agostinho, velho. Santo Agostinho é pilar do cristianismo, não só da Igreja Católica. Todo protestante sério estuda Santo Agostinho. Santo Agostinho fala que se você não nasce com vida, não tem vida antes do nascimento. Tanto que ele fala que o feto na ressurreição dos mortos, no livro Confissões, não volta porque o feto nunca viveu. Aí depois eu dou um pulo de 1.300 anos para chegar em São Tomás de Aquino, que é o maior gênio da teologia cristã. O maior gênio. Ele fala o seguinte, ele retoma a questão da animação do ser de Aristóteles. Ele fala que quando a gente tem a concepção, não tem vida humana. Quando tem concepção, esse ser, esse embrião, ele recebe a alma vegetativa, que é a alma que um alface tem. Só depois, no 12º dia, ele dá os dias ainda, ele faz a contagem. Esse cara é genial, não existia nada na ciência e só no nosso tempo, 1900 e caralhada, que descobriram que o 12º dia é a data da anidação, em que o feto ele vai lá, ele se aloca no óvulo. O cara era um gênio. No 12º dia a gente recebe a alma... A redação é na parede do útero. A gente recebe a alma instintiva, que é a alma do asno, que é o exemplo que ele usa. Então a gente tem lá a alma do vegetal, a alma do asno, e só depois... Tem gente que ficou só com a alma do asno. E morre com ela o resto da vida, viu, Pava? No caso das mulheres, 60 dias depois. No caso dos homens, 40 dias depois, é que Deus dá o sopro divino da alma. Mas peraí. Então o aborto... O sopro divino que é o... Mas peraí, tem uma coisa... Não, você é agnóstico. Não entra na discussão. Eu não vou entrar na discussão. Você não tem lugar de fala. Eu não vou entrar na discussão religiosa, mas parece que o Pavinato tem uma agenda pro aborto aqui. Você tá fazendo uma defesa do aborto. Deixa ele falar, ele tá falando de filosofia. O cristão condena o aborto, eu tô falando o que a teologia cristã fala. Não, mas isso aí... Quer dizer que ele é a favor ou contra? Eu sei, mas eu estudo o aborto. Eu conheço. Mas tem agenda contra. Tem o Papa João Paulo II. Porque quem é que proibiu coisa genética e aborto? Foi a teologia tacanha do João Paulo II. Ele que era o cara mais reaça que existiu na igreja. Mas ele era contra? Mas não teve um papa lá antigão que já era contra? Antes do João mas Paulo? isso tem vários. A maioria é contra. Então, qual o papa? Isso dentro da igreja. Mas isso dentro da igreja foi uma questão política, de pressão política, não foi? Só foi fechada com o João Paulo II. Qual papa que teve um caso com a mina? Eita! Há muitos, velho. Não, mas teve um O Papa Anjo. Eu não lembro agora. O que você quer, o Dedê? Gostou dessa, cara? O que você quer, o Dedê? Até agora. O que você quer? O que você quer me encher, meu? Vem com essa placa. Então, ele vem com a placa. Aí, é só um resumo. É só pra dizer que o cristianismo nunca fechou essa questão. E são essas questões batidas que a gente recebe hoje, em política, em fé, e coisas que eu chamo de estética da estupidez. Então, mas você sabe, você sabe que esse é o assunto mais polêmico que existe, que é o aborto. Mas ninguém quer porque estudar, o aborto... velho.
Ah, mas não é questão de estudar ou não, porque isso é um ponto de vista. Pô. E ele tá pegando pela... Eu também sou cristão, eu sou contra aborto. Eu sou contra aborto. Sim, exato. Mas por quê? Mas não é interpretação. Meu princípio... Não, eu sei, meu princípio... Eu sei. Eu tô colocando aqui as bases da teologia. Exato. Mas eu entendi o que ele tá falando. Mas eu conheço um monte de gente que é estudiosa e apresenta uma série de informações totalmente contrárias às suas. Mas não tem. Não, tem. Eu sei, mas Eu quero saber quais. Então, mas o que ele falou, tipo... Quem é melhor que São Tomás de Aquino? Deixa eu falar. O Gueré. Isso é ponto de vista. Só que pro mundo, o mundo tá cagando pro nosso ponto de vista. Ninguém se importa. Porque a gente não representa nada pro mundo. Velho. Então a gente vai perder tempo discutindo algo Não vai adiantar. que o mundo não Mas vai dar uma pergunta que eu acho interessante fazer. pergunta. Não, a pergunta é, então tá, você fez aqui toda uma defesa de tese falando que o cristianismo e a igreja não tem fulcro teórico para condenar o aborto. Mas a sua posição pessoal é qual? Vai lá, bora. Não, eu não vou ficar grávido, velho. Por que eu vou perguntar? Toma essa. Não, tá muito isentão. Tá muito isentão. Mas então, velho. Não, sim, você tem que ter uma posição Acho sobre que isso. tem que voltar pra falar desse tema. Claro, aqui. a gente tá falando de vida. Você tem que ter. Não, mas ela vem apelando agora. Mas a gente tá falando de uma outra vida. Eu acho o seguinte. Feto Mas é desculpa. Você quer saber? Você quer saber? Feto sobre isso, não vai opinar? Feto anencéfalo. Não, que feto anencéfalo? Calma, é questões, deixa o cara responder. Ele fatiou minha pergunta? Tá bom, então Lógico. eu vou falar assim. Não é sim, não. Ué. Eu que sou a favor do aborto até os 36 anos em determinados Ai, casos. passei, graças a Deus. Assim, É, porque a discussão não é pra chegar à conclusão, é pra ganhar a plateia. Exato. Hoje em dia todo mundo quer lacrar. Mas ele tá certo. Não, ele falou quer fatiar minha pergunta, porque não é sim. Tem questões aí, que tem a questão do estupro. Tem a Mas questão língua. O aborto é o quê? É proteger a vida humana. Primeiro você tem que responder o que é vida humana. Mas você se baseou na Bíblia. Se eu acho que não é vida humana o feto até o 60º dia, Aí você tá errado. pra mim não tem assassinato antes desse dia. Não, mas é arbitrário demais. Você tá Não colocando é, de eu uma tô maneira colocando totalmente critério. arbitrária. É critério, tem vários critérios. né? Critério totalmente solto. Então qual que é o critério A amarrado? concepção. A partir da Sim, concepção. óbvio. Fecundou. Não, é que eu acho muito conveniente fazer um livro falando da estética da estupidez e depois falar, não, eu não vou opinar sobre o tema que eu estou Não, mas eu falando tô a respeito. opinando. É que eu não vou opinar dessa resposta genérica. Você é a favor do aborto? Você puxou também um assunto chato pra caramba. Ô, Lindão. Esse assunto é pro Pavinato. Era pra divulgar o seu Por isso eu programa, não- Borat. Não era Falar pra... quanto à história homossexual do Paulo de Tarso aí também. Gente, O Paulo de Tarso. Os três amores de Paulo Então, mas de Tarso. diz que ele tinha... Ele tinha frisson na carne. Não, então, mas diz que ele tinha... Dava ré no polo. Ele Ele tinha epilepsia. Ele tinha polo. Diz que ele tinha epilepsia, né? Tinha sim. Ah, mas a história dele é bonita. Tremia, não é? Era só uma parte do corpo que Hein? tremia. Tá certo. Mas, ó, Hein, morreu Pavinato? Castro. Eu sou o maior fã de Paulo de Tarso. É bonito. A minha casa tem 3 obras, 3 momentos de Paulo de Tarso, que você entra na minha casa você vê aquilo. Mas era um bicha mal resolvido que morreu Castro e foi o maior gênio da humanidade, da filosofia humana. Paulo de Tarso é o maior gênio. Escreveu a história. Mas eu gosto também do Agostinho. Santo Agostinho. O Agostinho é o seguinte, ele gostava das meninas. Então ele conversava com Deus e falava, Deus, eu vou ser o cara mais, mas me dá um tempo. Deixa eu aproveitar agora. Dá uma brecha. Tipo Eclesiastes. Deixa eu aproveitar E a agora. definição de tempo, que é a coisa mais linda. Se você não me pergunta, eu sei o que é. Mas se você me pergunta, eu não sei. E o legal dele é o livre-arbítrio que a gente tem. Que ele que bolou isso aí. Porque se Deus Ninguém é obrigado a crer. Por que as coisas... Né? É bonito. Ninguém é obrigado a crer. Ô, Pavi, você é um belo professor, hein? Só que você gosta de brigar e eu não quero mais briga. Por isso que eu sou persona não grata. Imagina. Não é.